O procedimento é você abrir. Procedimento químico, coloração, madeixas, a progressiva, alisamento, em geral, qualquer procedimento químico. Quando a gente faz esse procedimento químico, aonde ele vai ser alojado? Aonde ele vai... No córtex. Porque o córtex é a parte que a gente trabalha a estrutura do cabelo, a modificação, né? Que é essa parte que a gente consegue fazer alterações. E essa medula, a medula é como se fosse uma coluna. É o centro do nosso cabelo. É como se fosse assim a base. Sendo que, durante um processo químico, que é a nossa aula direcional, a medula ela nunca é alterada. Por quê? Porque a gente trabalha sempre o córtex, que é a parte que a gente faz a alteração da fibra do cabelo. Então, quando você começar a fazer um procedimento químico e você entender o porquê da reação, você entender a fibra do cabelo é excelente. Por quê? Porque você vai saber a base, você vai estar preparado para poder tirar suas dúvidas. Então, vamos lá. A nossa estrutura, a nossa fibra capilar, ela é composta por 3 partes e nosso córtex, nosso pigmento, que é a melanina, ela é composta por três cores. Essas cores, ela chama eumelanina, que é a parte escura, é aquele tom escuro, que é a cor negra, do negro ao castanho escuro, que eles são pigmentos granulosos, são pigmentos muito resistentes no caso de uma decapagem, uma descoloração. Eles são pigmentos que eles são difíceis de retirar. Então, a melanina ela é composta, a eumelanina, ela é o nosso pigmento azul na tabela da tricologia do cabelo. A eumelanina, que é o pigmento mais escuro. Eumelanina, pigmento escuro. A feomelanina, ela é aquele cabelo que ele é aquele cabelo mais europeu, loiros, aqueles cabelos mais loiros que eles são mais fáceis de estar sendo modificado, certo? E a tricosiderina, ela provém do feomelanina. Por quê? O feomelanina o feomelanina, ele é oriundo a tricosiderina, ela é aquele cabelo mais ruivo. Aqueles cabelos mais ruivos, também com muita facilidade de estar sendo extraída a sua cor. Certo? Então, primeiro é o preto, depois o loiro e depois o ruivo. O ruivo. Sendo que, no dia a dia, esse cabelo escuro, que geralmente é cabelos asiáticos e cabelo indígenas, não tem quando você trabalha com aqueles cabelos muito escuros. Às vezes, é que no caso da barbearia, ele é um procedimento mais tranquilo. Por quê? Geralmente, os homens, a nossa gama de cores trabalha mesmo o preto, né, Johnny? O preto e o castanho. Por quê? Geralmente os homens é difícil, hoje em dia os jovens estão mais didáticos, fazendo madeixas, estão trocando as cores, estão usando cores vivas, verde, azul, entre outros. E o que acontece? Antigamente se usava muitas cores escuras, hoje a gente usa variadas cores. Então, o que acontece? Vamos lá. O ruivo o ruivo, ele é mais fácil de abrir a cor? Ele é mais fácil de ser limpado quando a gente está fazendo. Porque já está no processo, que você vai mostrar aí depois, né? Sim, sim. Sabe? Quando vai descolorir o cabelo, tipo, sai do preto para ir pro branco, tem um processo que passa. Se você for clareando, até qualquer coisa que você vai clareando, vai tirando o pigmento preto, você vai pro marrom, do marrom laranja escuro, laranja claro, vermelho, do vermelho amarelão, amarelinho clarinho, até chegar no branco. O branco. Então o ruivo já está na metade do caminho. Sim. Então o que acontece? Vocês sabendo das nuances das cores, vocês com o teste de mecha, você vai poder entregar para o seu cliente aquele cabelo, se é possível chegar naquele tom, aquela altura de tom desejável.
Então, vocês conhecendo a estrutura, as cores do cabelo, vocês conseguem ter certeza, através do teste de mecha, se esse cabelo ele vai ter saúde e resistência para poder fazer esse procedimento químico. No caso do cabelo colorido, no caso de um cabelo acinzentado, no caso de um cabelo infinitas cores. Essa parte da melanina é interessante de saber por quê? Porque a gente consegue, com segurança, entregar um trabalho com qualidade. Percebe? Aí no dia a dia, você vai ter uma cliente que o cabelo dela é negro. Mas ela chega e fala assim, Júnior, eu quero um cabelo platinado, no caso. E aí você pega e você fala assim, eu vou aplicar o teste de mecha para eu saber o que o seu cabelo vai me entregar. Então, você fazendo o teste de mecha, você chega nessa altura de vamos lá, um cabelo negro, um cabelo preto. Aí você chega na altura de um 7. Você chega... Tem água. Não, eu vou pegar essa garrafa aí. Peraí. Mas tá bem. Aí vocês questionam, pô, mas dia a dia... No dia a dia. Dia a dia do barbeiro mesmo, faz teste de mecha? No dia a dia, não. Olhando pro cabelo dessa galera aqui, ó, o que vocês acham? São todos cabelos saudáveis? Sem o teste de mecha. Sem teste de mecha. Olhando assim, ó. É tudo cabelo Não dá pra saudável? ter certeza. O do Léo Não dá pra ter certeza. O do Léo é o mais saudável. Qualquer um que chegasse aqui pra fazer o platinado, eu fazeria no cabelo de qualquer um aqui. Visivelmente, você olhando. Visivelmente. Por quê? Porque hoje ele reconhece o fundo de pigmento do cabelo. O seu cabelo é um cabelo. Exatamente. Então, a gente sabendo, você olhando para o seu fio de cabelo, o fio do cabelo do seu cliente, você reconhecendo o pigmento que ele ali tem, você consegue ter um norte, consegue ter uma direção. Então, você entender de melanina é muito, muito importante. Então, a gente sabendo dessas 3 categorias, a gente pode estar falando com o nosso cliente, entregando o trabalho ou não, ou negando aquele trabalho, com mais certeza. Na nossa área de química, é muito difícil as formações, hoje a gente está falando de uma formação inicial, falar sobre pH. O que vocês entendem de pH? Vocês conhecem o pH da fibra capilar? Já ouviram falar? A gente ouviu falar na barboterapia. Na barboterapia? Certo. O que você lembra da barboterapia? Eu lembro que vai... Tem aqui anotado, vai de 1 a 14. Depois do 7 ele já está clareando. O calor ajuda a clarear o cabelo. Só que também, se for muito pro lado do 14, ele fica mais frágil, mais ressecado. Por quê? O que vocês absorveram dessa aula sobre o pH? Porque quanto menos o pH, ele é mais oleoso. Quanto maior o pH, ele está mais seco. Certo. Ok. Então vamos lá. O pH, ele é uma escala para ele estar nos direcionando sobre a acidez, a neutralidade do cabelo e a alcalinidade. A gente vai estar falando essa parte, é uma parte extremamente importante para a área de química. Por quê? O nosso cabelo, o pH dele natural, saudável, ele tem que estar entre 4,2 e 5,8. O nosso cabelo, ele é um ácido, ele é uma acidez baixa. Quanto a tabela de pH, quanto mais baixo a numeragem, mais ácido é o produto, certo? Por que o cabelo fica oleoso? Porque o cabelo, ele sela a cutícula. E selando a cutícula, a oleosidade natural do nosso cabelo escorre, então fica com que o nosso cabelo fique mais oleoso com facilidade. Essa nossa tabela, ela vai do 0 ao 14, sendo que o 7, ele é um número neutro. Não tem aquelas pessoas que têm muita sensibilidade a produtos e quando elas precisam de número neutro, ela precisa de um número na altura do 7. Por quê? É aquele produto que não vai ter alteração. Ele nem abre cutícula. A tabela de pH, ela nos indica se o cabelo está saudável ou ele está danificado. O produto alcalino,
que é os relaxamento e os descolorante, coloração, eles fazem com que abra a nossa cutícula para receber o produto. E quanto maior a alcalinidade desse produto, mais o nosso cabelo está exposto a um corte químico. E a fragilidade, ele fica extremamente elástico. Hoje, por um acaso, eu fiz uma manutenção no meu cabelo de cor e eu estava falando para o Max, que também trabalha com colorimetria, mas na área de tatuagem, e eu mostrei para ele que o meu cabelo, ele ficou tão alcalino que quando o cabelo está alcalino, ele fica elástico. No caso, hoje vocês não entendem disso, mas no futuro, quando vocês pegar um cabelo, no caso qual é o seu nome? No caso do Léo, exemplo, o Léo faz um relaxamento à base de guanidina. Aí você quer alterar a cor do seu cabelo, fala assim, não, agora eu quero fazer uma madeixas, né? Não pra já. E aí o seu cabelo, hoje, a base de guanidina, ela é alcalina. Todos os procedimentos que fora os ácidos, que no caso é progressiva, no caso hidratação, eles são para selar a cutícula, os produtos alcalinos, ele abre a cutícula. Então vocês entendendo o quê? Se o seu cabelo está alcalino, ele está ao contrário de ser saudável. Ele está sensibilizado. E como no dia a dia o cabelo do seu cliente estando alcalino, você vai neutralizar. Ao contrário. Se o seu cabelo está extremamente alcalino, a sua cutícula está extremamente aberta por conta de um procedimento químico que passou do horário, a gente vai falar disso, você consegue no dia a dia neutralizar essa reação. Que quanto mais ácido, quanto mais alcalino ele chegar, entre a altura de 13 a 14, seu cabelo chegar e chega, passando do horário das químicas, o seu cabelo parte. Por quê? Porque ele supera o córtex, que é a segunda camada do nosso cabelo, e ele chega na medula. Qualquer produto alcalino chegando na medula, ele destrói o cabelo, destrói aquela fibra. Então, por isso que você, no dia a dia, você precisa entender o que é ácido e o que é alcalino. Para que, durante os nossos procedimentos químicos, você consiga neutralizar um alcalino e neutralizar um ácido. Porque Pode falar. Mas então, quando você faz uma química para madeixas, assim, você está colocando ele para alcalino. Exatamente. E se você fizer uma progressiva logo após, você está puxando ele para mais ácido? Então? Exatamente. Okay. Aí o que acontece? No geral, hoje em dia, não é indicado você estar saindo de um produto extremamente agressivo, no caso, abrindo a cutícula com um produto ácido que podemos usar um pó descolorante, você está fazendo madeixas, e muitas clientes, hoje em dia, tanto homem quanto mulher, quer ter o cabelo extremamente modificado. O meu cabelo ele é à base de progressiva, que é um ácido, e o meu cabelo tem pigmentos preto e avermelhados, que é alcalino. Porém, eu faço ao contrário do que você falou. Então, se você souber a tabela, se você souber essa tabela e o que o seu cabelo aguenta, você vai saber fazer o procedimento correto. Não é indicado, mas é possível. No caso, no dia a dia, atendo feminino ou atendo masculino? Neste caso, o que o amônia, né, progressiva base de amônia, faz aí? No caso, para que lado? A progressiva base de amônia, ela vai para o lado alcalino. Por isso a quebra, né? Exatamente. E alcalino com alcalino, o cabelo, no caso, o OX, ele é um produto ácido. Que no caso, no dia a dia, vocês vão estar usando esses dois produtos, esses dois componentes. O OX, ele sendo ácido, o pó descolorante, ele é alcalino. Qual é a função do OX? Você sabe dizer? Que está na tabela de pH? O OX, ele é um ativador ácido. Ele faz abrir a cutícula para receber o pó descolorante, o ativo descolorante, que é alcalino. E o que o pó descolorante faz no nosso cabelo? Ele faz uma limpeza. Então, ele altera o nosso pH para alcalino. Por quê? Porque ele vai estar modificando a estrutura do cabelo.
E isso no dia a dia vocês vão ter muito. Aí você está fazendo uma madeixa branca. Aí o seu cliente, você tá ali na segunda passagem, vamos dizer do cabelo do Léo, que é um cabelo grande. E a altura da raiz do Léo, ela ficou extremamente clarinha, porque é a parte quente da estrutura do cabelo. Então ela ativa mais rápido. Mas as pontas do cabelo do Léo ainda continuam escuras. E você vai tirar aquele produto e repassar o ativador, descolorante, para poder limpar esse fio. E você percebe que o cabelo do Léo tá ficando elástico. O cabelo do Léo tá ficando sensibilizado. Por quê? Porque aquele cabelo já não aguenta mais. Como esse cabelo está? Qual o resultado que esse cabelo está tendo? Alcalino. Ele está extremamente alcalino e ele vai partir. Então, você sabendo que você tem um produto, no caso, nosso cabelo ele é composto por queratina. Você tendo um produto específico para poder neutralizar aquele produto alcalino do cabelo, você recupera esse cabelo e não perde. Percebe? E no dia a dia do salão, a gente vê pouquíssimas informações sobre a saúde do cabelo. Deixa eu mostrar pra eles. São produtos que nós temos ali. Então, isso daí você vai enviar pra gente? Ah, claro que não. Isso é pago, mano. A mochila paga. Convém então fazer o alisamento e depois o processo de... No caso... Olha aqui. Só explica isso aqui, ó. Quando a gente está no sufoco, Eita. a gente joga isso aqui. Pensa nesse produto maravilhoso. Porque aí aqui tem o controle, ó, de 4 a 6. O que isso significa, pessoal? O pH dele? Qual o pH dele? Ele é 4 a 6. 4 a 6, ó. É neutro, né? O cabelo é mais ácido. O seu cabelo está partindo, o seu cliente está com o cabelo partindo porque vocês estão fazendo uma coloração, vocês estão fazendo uma decapagem, fazendo uma madeixa. E isso vocês vão ter muito. E você fica desesperado que o cabelo do seu cliente está partindo. O que você faz? O que você usa naquele cabelo para poder você neutralizar esse corte químico? Falo pra ela voltar tudo. Essa queratina, temos a queratina e o Keraplex, que é a linha que a gente usa aqui cá no salão, que é uma linha de excelência e por acaso eu tenho usado muito. Então o que acontece? Esse produto ele é específico para neutralizar a alcalinidade do cabelo. Aí chega um cabelo que ele tanto quando a gente está fazendo um procedimento de decapagem de madeixas, a gente usa ele durante o processo, no produto e após. Mágico. É mágico. O seu cabelo está elástico. Está elástico. Na próxima aula a gente vai ter testes para vocês, mas não em cabelo natural. A gente vai fazer mechas de cabelos que a gente tem. Eu tenho ali, mas dá pra fazer também, tipo, no Léo ali. Quebrar um Foi. pedacinho. Faz falta. Então, assim, vocês sabendo da escala de pH, gente, vocês vão conseguir, assim... Tá frio? Não, a gente fecha a janela, mano. Pode ser. Não, mas se quiser fechar a janela... Então, vamos lá. Na classificação de pH, sabendo que o nosso cabelo é ácido, para ele estar saudável, ele tem que estar na altura de 4,2 entre 5,8. Nós entendemos que no dia a dia, esse cabelo ele tem infinitas possibilidades de estar sendo tratado, certo? E aí o que acontece? Vamos lá. Se o nosso cabelo, né? Se o nosso cabelo está entre o 12 e o 13, o que acontece no nosso cabelo? Vai ficar elástico. Elástico. A fibra dele está extremamente exposta. Certo. A medula já tá... Já está. Neste caso... Já chegamos. O que está alterado aqui? Onde nosso cabelo é composto por 3 partes. Aonde, quando está na altura de 12 e 13, logo ali chegando no 14, aonde chegou esse nosso produto? O produto tá na medula já. Já ultrapassou o córtex. E chegando, gente, nessa parte da medula, sabe o que acontece com o cabelo? Só a tesoura para restaurar esse cabelo. Só.
só. Então, Se chegar na medula, a ideia é que não altere, exatamente. não chega na medula. Ou seja, antes de aplicar aquele produto ali, você não pode ter chegado lá no medula. Se tiver chegado, já foi. Quando, Como é que não salva? então, não. Se chegar um pH tão elevado, e como que a gente chega com esse pH elevado? Passando da pausa de aplicação do produto. Pode ser um relaxamento à base de guanidina, pode ser uma decapagem, pode ser uma descoloração no cabelo, e coloração comum, isso é raro de acontecer, que é o corte químico, que é o nosso famoso corte químico, não é? Quando a gente chega com a coloração, não. O que faz chegar nesse estado gravíssimo? Só os relaxamentos à base de guanidina e tioglicolato e o descolorante. É assim, a gente tem que entender que o descolorante, ele é um procedimento que a gente usa muito. E a gente tem que saber como combater ele no nosso dia a dia. Combater o excesso dele no nosso fio, na nossa estrutura capilar. Percebe? Então é assim, é algo assim extraordinário da gente trabalhar com a coloração, mas é algo também assim que a gente tem que ter atenção. Certo? Então vamos lá. A gente entendendo da estrutura do nosso cabelo. Uma dúvida. Pode falar. E o cabelo que não tem medula? Igual tem cabelo, tem fios que possivelmente não tem A estrutura da medula. Exato. Aí tá mais para aquele cabelo mais dono, é isso? É assim, não é que o cabelo, a estrutura do cabelo não tem medula. Todo cabelo tem medula. Todos os cabelos. Porque Tá tudo estragado. a medula, ela é a estrutura do nosso cabelo. Mas como é que naquela aula Na barboterapia. o cara falou do lance lá de que os morenos têm mais aí? Sim, ele quis dizer que os black, Certo. tem muitos que tem um pelo Uhum. que não tem medula. Não, eles Não, têm. os black eu sei, são os cabelos têm. mais saudáveis. Mas E aí, por isso Mais que- fortes, você acha? Agora bem, eu conheci